Você sabia que os flamingos são aves famosas por sua plumagem rosa e longas pernas finas? Curiosamente, a cor rosa vibrante dá a pigmentação dos alimentos que consomem, como pequenos camarões e algas. Além disso, os flamingos têm a habilidade de dormir nas pontas das pernas, equilibrando-se perfeitamente. É incrível como essas aves conseguem achar comida em águas rasas, curvando seus bicos para baixo e filtrando a água em busca de pequenos crustáceos. Mas o mais curioso de tudo é que os flamingos são animais sociais, formando grandes colônias de ninhos. Seu comportamento em grupo é impressionante. Essas são apenas algumas curiosidades sobre os flamingos. Você sabia que os cães possuem cerca de 300 milhões de células olfativas em comparação com os 6 milhões dos seres humanos? Isso explica a incrível habilidade dos cães em farejar e detectar odores. Além disso, eles também possuem glândulas sudoríparas apenas nas patas. Por isso, quando estão quentes, eles suam através das almofadas nos pés. Os cães têm uma capacidade auditiva excepcional, sendo capazes de ouvir sons em uma faixa de frequência muito maior do que os humanos. Eles também têm uma visão ótima no escuro, graças a uma camada refletora, chamada de tápico. Os cães realmente são criaturas incríveis, não é mesmo? Você sabia que as abelhas são capazes de reconhecer rostos humanos? Esses pequenos insetos possuem uma incrível capacidade de memória visual, permitindo que se lembrem de pessoas e as associem a experiências positivas ou negativas. Além disso, as abelhas dançam para se comunicar. Elas usam movimentos especiais, chamados de dança das abelhas, para indicar a localização de uma fonte de néctar para suas companheiras. Essas são apenas algumas curiosidades fascinantes sobre as abelhas. Estes insetos surpreendentes têm um papel vital na polinização de diversas plantas e na produção de mel. Você sabia que os hipopótamos são considerados um dos animais mais fortes e perigosos da natureza? Com um peso médio de até 3 toneladas, eles podem nadar e correr em velocidades surpreendentes. Além disso, eles têm um apetite voraz, consumindo uma quantidade impressionante de vegetação todos os dias. Apesar de sua aparência pacífica, enquanto estão imersos na água, os hipopótamos são conhecidos por serem extremamente agressivos e podem ser uma ameaça real para os humanos. É fascinante conhecer essas curiosidades sobre estes magníficos animais. Sabia que os furões são excelentes caçadores? Estes pequenos animais têm um sentido apurado de olfato e visão, o que os torna ágeis predadores. Além disso, os furões são animais muito curiosos e adoram explorar novos ambientes. Esta combinação de habilidades faz deles animais de estimação divertidos e cheios de energia. Quem tem um furão em casa sabe que eles nunca param de surpreender com sua agilidade e esperteza. Você sabia que as lontras são animais incríveis? Esses mamíferos aquáticos têm várias curiosidades interessantes. Por exemplo, as lontras possuem uma camada de pele extra que as protege do frio da água. Além disso, elas são conhecidas por serem excelentes nadadoras e podem alcançar velocidades impressionantes. As lontras também são muito inteligentes e usam pedras para quebrar a casca de alimentos, como mariscos. Além disso, elas têm um comportamento social único e são muito brincalhonas, passando bastante tempo se divertindo na água. As lontras são animais fascinantes e merecem nossa admiração. Sabia que os gatos têm cerca de 32 músculos em cada ouvido, o que lhes permite girar seus ouvidos em quase 180 graus? Além disso, os gatos têm 5 dedos nas patas dianteiras, mas apenas 4 nas patas traseiras. Eles também passam cerca de 70% de suas vidas dormindo. Incrível, não é? Os gatos são realmente criaturas fascinantes. Você sabia que os patos são aves migratórias incríveis? Eles têm uma habilidade surpreendente de voar grandes distâncias durante a migração, algumas vezes até 300 milhas em um único dia. Além disso, os patos têm uma visão excelente, podendo ver uma ampla gama de cores, incluindo ultravioleta, e isso os ajuda a encontrar alimento e a identificar possíveis ameaças. Impressionante, não é mesmo? Os patos são realmente criaturas fascinantes.
Você sabia que os cogumelos são fascinantes criaturas? Com uma variedade infinita de formas, cores e tamanhos, eles são uma verdadeira manifestação da diversidade da natureza. Além disso, os cogumelos são incrivelmente versáteis, sendo utilizados tanto na culinária como em tratamentos medicinais há séculos. Porém, é importante lembrar que nem todos os cogumelos são comestíveis, e alguns podem até mesmo ser tóxicos. Portanto, se você tem curiosidade em experimentar cogumelos selvagens, certifique-se de contar com a orientação de um especialista para garantir uma experiência segura e prazerosa. Afinal, conhecer mais sobre os cogumelos é uma descoberta contínua e cheia de mistérios esperando para serem revelados. Você sabia que as araucárias são árvores pré-históricas, que existem há mais de 200 milhões de anos? Essas árvores impressionantes são nativas do Brasil e podem viver por centenas de anos, algumas chegando a 1 anos de idade. Além disso, as sementes das araucárias são um importante alimento para muitas espécies de animais selvagens, incluindo pássaros e mamíferos. É fascinante como essas árvores antigas desempenham um papel crucial nos ecossistemas brasileiros. Sabia que os ursos pardos são excelentes pescadores? Eles têm garras afiadas e dentes fortes para capturar peixes no rio. Além disso, esses grandes animais são capazes de correr a uma velocidade de até 56 km/h. Incrível, não é mesmo? Eles também possuem um excelente olfato, podendo farejar comida a uma grande distância. Os ursos pardos são verdadeiramente fascinantes. Sabia que as lagostas são conhecidas por sua longevidade? Essas criaturas marinhas vivem incríveis 50 anos. Além disso, você sabia que a lagosta não para de crescer durante toda a sua vida? Incrível, não é? Outra curiosidade interessante é que elas têm garras assimétricas, sendo uma maior e mais forte do que a outra. Isso ajuda as lagostas a se defenderem de predadores e a capturar suas presas. E a cor das lagostas também pode variar, indo desde o marrom escuro até o azul brilhante. Fascinante, não acha? Agora você já conhece algumas curiosidades surpreendentes sobre as lagostas. Sabia que os peixes são criaturas fascinantes e cheias de curiosidades? Uma delas é que os peixes são os animais vertebrados mais antigos que habitam a Terra. Com uma diversidade incrível, existem mais de 32.000 espécies de peixes no mundo. Desde os pequeninos até os gigantes que chegam a medir vários metros de comprimento. Além disso, os peixes possuem adaptabilidades únicas, como a capacidade de respirar tanto em água doce quanto salgada. Incrível, não é, portanto? Além de serem bonitos e coloridos, os peixes também são verdadeiras maravilhas da natureza. Você já viu um guaxinim, também conhecido como mão pelada? O guaxinim é um animal conhecido por sua aparência peculiar e comportamento astuto. Com seu corpo coberto de pelos cinzentos, ele tem uma máscara escura ao redor dos olhos e uma cauda listrada. Os guaxinins são habilidosos em escalar árvores e são conhecidos por sua curiosidade e inteligência. Eles são onívoros, alimentando-se de frutas, insetos, ovos e até lixo. Infelizmente, a destruição do habitat e a caça ilegal tem reduzido a população de guaxinins em muitas áreas. A preservação desse animal é essencial para manter o equilíbrio ecológico. Vamos proteger o guaxinim e garantir que as próximas gerações também possam apreciar a sua beleza e astúcia. Sabia que as formigas podem carregar objetos até 50 vezes o seu próprio peso? Isso é como se um ser humano conseguisse levantar um elefante. Além disso, as formigas são conhecidas por trabalhar em equipe de forma incrível, construindo formigueiros que podem abrigar milhares de insetos. Realmente, as formigas são criaturas surpreendentes. Você sabia que o diabo da Tasmânia é o maior carnívoro marsupial da Austrália? Eles são conhecidos por suas mandíbulas poderosas e pelo hábito de devorar toda a sua presa, incluindo ossos e pelo. Além disso, esses animais são noturnos e têm uma vocalização única, que soa como um uivo estridente. Infelizmente, essa espécie está em perigo de extinção devido a ser uma doença facial contagiosa que afeta a população. Porém, há esperança, com esforços de conservação em andamento, para proteger esses incríveis animais. Sabia que os dodôs foram uma espécie peculiar e intrigante de ave? Essas aves não voavam e tinham um formato de corpo bastante singular. Eram grandes e tinham penas brancas e fofas, com perninhas curtas e asas pequenas. Os cientistas acreditam que essas aves habitavam a Ilha Maurício, no Oceano Índico. Infelizmente,
Os dodôs foram extintos no final do século XVII devido à caça excessiva e à destruição do seu habitat. A história dos dodôs é um lembrete triste da importância de proteger as espécies e seus ambientes naturais. Sabia que os elefantes são o maior animal terrestre do mundo? Eles podem chegar a pesar até 12 toneladas e reconhecer outros elefantes, mesmo depois de muitos anos. Além disso, eles possuem uma incrível memória. Os elefantes também são conhecidos por serem animais muito sociáveis e carinhosos. Eles têm a capacidade de se comunicar uns com os outros, através de vocalizações e movimentos corporais. Além disso, os elefantes têm uma gestação longa, podendo durar até 22 meses. Incrível, não é? Os elefantes são verdadeiramente animais fascinantes e cheios de curiosidades.